nosso canal, tudo bem? Meu nome é Esther Noe, seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você ainda não faz parte da nossa família, já se inscreva aqui no nosso canal, já ajude esse ministério deixando seu like, o seu joinha, o seu gostei, compartilhando esse vídeo se ele falou contigo, ou ao menos você sabe que aquela pessoa ela necessita ouvir essas palavras. E vamos para mais um vídeo. Vamos começar uma série falando sobre o livro de Tiago, fazendo um estudo breve sobre o livro de Tiago. Eu particularmente estou fazendo esse estudo e eu achei muito interessante algumas coisas para trazer aqui como reflexão, como devocional e como aprendizado para nós cristãos. O livro de Tiago ele é conhecido justamente como o Provérbios, né, que é do Antigo Testamento, só que Tiago é do Novo Testamento, que ele fala justamente sobre a maturidade cristã, ele fala muito sobre a espiritualidade, sobre a fé, sobre as provações, sobre a sabedoria, e isso é muito, mas muito interessante para a nossa jornada que nós caminhamos. Abra comigo a sua Bíblia, tá bom? A minha versão é a King James atualizada, e em Tiago 1, e vamos ler o 2, o 3 e o 4, que diz: Meus amados irmãos, considerei motivo de júbilo o fato de passardes por diversas provações, porquanto sabeis que a prova da vossa fé produz ainda mais perseverança, e a perseverança deve ter plena ação, a fim de que sejais aperfeiçoados e completos, sem que vos falte a virtude alguma. Eu adoro a maneira como é colocada as palavras na versão da King James, é um português muito rico, né? São palavras ricas. Vamos falar sobre primeiramente quem era Tiago. Tiago aqui, ele não é Tiago o apóstolo, tá bom? Teve mais duas outras citações de Tiagos na Bíblia, só que não é nenhum desses dois Tiagos. É o terceiro Tiago, que é o irmão de Jesus, isso mesmo. Jesus aqui, né, na terra, teve seu irmão Tiago. Só que o interessante é que Tiago não acreditou em Jesus. Os estudos falam que Tiago foi um incrédulo. Ele não acreditou que Jesus era o Messias. Então ele não esteve com ele naquele período da trajetória dele. Mas pelo contrário, depois que a igreja passou ali pelo dia de Pentecostes, pela reforma, né, ali em Atos, podemos ver que ali surge o nome de Tiago, tanto que quando Paulo fala para avisar a Tiago, né, sobre, mais pra frente a gente vai estudar mais sobre isso, e eu acho muito interessante como o antes e o depois. Tiago, ele era o incrédulo, mas de incrédulo ele passou a ser crente, e de crente ele passou a ser um líder, e mais que isso, um líder espiritual fervoroso, porque Tiago, além de ser somente um escritor, ele era muito mais, ele era um pregador, ele ensinava a igreja, ele coordenava a igreja, ele era líder até mesmo de um concílio em Jerusalém. Tiago também foi odiado pela aristocracia, né, que naquela época era um conjunto de membros, de religiosos que estavam ali, né, em corte, podemos falar assim, era o clero daquela época, que olhava para aquela sociedade. Então sim, ele foi julgado assim como Paulo, né, pela aristocracia. E ele também foi morto pelo Sinédrio, né? O Sinédrio, ele é um grupo de sacerdotes religiosos, de pessoas consagradas ali, líderes da sinagoga, da igreja daquela época, né? Daquela época. E ali ele foi morto pelo Sinédrio, tá bom? Depois de Cristo. Se vocês observarem, sempre que vocês lerem alguma epístola, tá bom? Seja das cartas de Paulo, de Tiago, de Timóteo, aos Hebreus, todas elas têm uma menção, tem uma história por trás ali do que está acontecendo. É tanto que iremos ver mais pra frente que Tiago vai falar muito sobre o rico, o pobre, porque naquele momento a igreja estava passando justamente por isso. Ela não estava conseguindo ver o que era a vida cristã, o que era a maturidade cristã, o que era a sabedoria, o que era a fé, qual era o trajeto, o caminho, o que se passava no caminho, né, da cristandade. E mais do que isso, eles estavam enfrentando problemas sociais, problemas políticos, problemas em famílias, problemas da desigualdade entre o rico e o pobre, e tudo isso estava confrontando a igreja e criando um certo caos. E aí é onde Tiago vem justamente e fala sobre isso. Uma das coisas muito importantes aqui que Tiago ele já vai começar a sua epístola falando é justamente que passar por diversas provações é motivo de júbilo.
Entendeu? Então ser cristão é ser perseguido, né? Nós vemos as histórias aí dos apóstolos, nós vemos as histórias dos homens, né? Desses homens que serviram a Cristo, desses homens que foram à missão, que foram falar do evangelho. E hoje em dia nós continuamos vendo a igreja, em alguns momentos ainda sim, sendo perseguida. Isso é algo muito normal. E aí a gente também pode entender porque algumas pessoas elas não entram, elas não mergulham literalmente no caminho, né, do reino, não entram no caminho da palavra, não é algo genuíno na vida delas, a palavra, a Bíblia, ser cristã verdadeiramente. E eu quando eu li isso, eu parei, pensei, eu falei, nossa, é verdade, ser cristão é passar por provações, até mesmo porque as provações, elas não vêm na nossa vida em vão, elas vêm para um benefício, da qual muitas vezes a gente não, a grande maioria das vezes a gente não sabe, a gente só vai entender ou no meio do processo, ou no final, ou quem sabe lá pra frente, ou nunca, né? Algumas pessoas às vezes nunca entendem. Um exemplo, o seu filho morreu, ou você teve um câncer, muitas vezes a gente não vai entender por que a gente tá passando por isso. Mas eu te falo uma coisa, que Tiago fala, por algum motivo, isso vai se tornar de benéfico na sua vida, tá bom? E a gente vai continuando vendo isso, porque as provações, elas estão compatíveis com a fé cristã. Se não tiver provação, não é uma fé e não é uma vida cristã. Então elas estão juntas, elas estão unificadas. As tribulações, elas nos trazem a ter fé, né? É através da tribulação que nós aumentamos o nosso nível de fé e que nós andamos, querendo ou não, chegamos ali para perto de Deus. Isso acontecia muito no Antigo Testamento com o povo de Israel. Quando eles se distanciavam, Deus fazia com que más tribulações chegassem à vida deles. Mas quando eles se achegavam a Deus, o que acontecia? Deus operava e, protegia, não acontecia nada. Então, a gente consegue fazer essa distinção, né? Que a vida cristã, sim, ela tem provações. E isso já nos traz a refletir. Se a sua vida está muito tranquila, muito fácil, muito extasiada, alguma coisa aí está acontecendo. Ou você não está se dedicando, ou você não está integralmente, né, ali envolvido com Deus, ou você não está lendo a palavra, porque uma das coisas que mais produz a tribulação é quando você lê a palavra, quando você lê o manual, né, que isso o inimigo fica muito, mas muito furioso. E um dos motivos já por nós passarmos as tribulações é porque nós não somos cidadãos terrenos, né? Não somos terráqueos, podemos colocar assim. Nós somos cidadãos do céu, somos cidadãos eternos. E isso faz com que a nossa fé seja testada. Então, uma das grandes coisas é porque nós somos peregrinos. E nós temos 4 tipos de sofrimento que nós passamos por ser cristãos e pelos motivos dos quais. Que o primeiro é porque nós sofremos por conta da nossa humanidade, porque nós somos humanos. O segundo, nós sofremos por conta da nossa pecaminosidade, que isso na verdade está muito entrelaçado com o que nós escolhemos na nossa vida, com qual caminho nós vamos, se nós vamos à direita, à esquerda, mas a direita é a correta e nós vamos pela esquerda. Então também isso tem a ver. O terceiro ponto é sofremos por conta da nossa vida cristã, porque nós não somos seres terrenos, mas seres eternos, né? E o quarto é sofremos por trazer a glória de Deus ao mundo e a nós mesmos. Tá bom? As tribulações, elas trazem a glória a Deus através de nós. E isso eu acho já magnífico. Esther, é muito fácil falar. Eu passo um pouco sobre isso, gente. Então eu sei que não é fácil falar, nem sempre. Uma outra coisa, as provações, elas são um pouco variadas. Até mesmo porque Deus sabe, né, ali o peso, Ele sabe a carga que Ele vai dar ali pro seu filho, porque nem todos vão aguentar, né, aquela cruz a ser carregada. Então, quando Tiago fala que justamente a perseverança deve ter plena ação, a fim de que sejais aperfeiçoados e completamente sem vós falte virtude alguma, justamente não vai faltar virtude, Deus nos dará essa virtude, que é justamente a cruz que nós vamos carregar, ou no caso a fé, a força, né? As provações, elas são passageiras, sempre. Esther, mas algumas passageiras duram 10 anos. Mas elas são passageiras, não são? Duraram 10 anos. Então, uma outra coisa, as provações elas sempre serão passageiras, tá bom? Às vezes pode durar até 50 anos, tá bom? Mas elas sempre serão passageiras. Mas Esther, se durar a vida toda?
mas nós não somos cidadãos terrenos, nós somos cidadãos do céu. Então, mesmo que nós passamos provações aqui, vai ser passageira, porque quando nós chegarmos lá no céu, nós não teremos mais provações, não teremos mais essas tribulações. Então, é passageira do mesmo jeito. Eu me fiz essas perguntas e as minhas respostas, elas vieram justamente de acordo com esses versículos que a gente vai, né, nos alimentando. E o último, gente, é que as provações, elas são o quê? Pedagógicas. Elas são justamente para nos ensinar a andar no trilho, a andar no caminho certo. Principalmente quando uma pessoa ela tem um chamado, assim, uma missão muito importante, sabe? Que Deus quer usar ela para alguma coisa na Terra, até para ser um ícone ali para a sociedade, né? Ou para ser uma pessoa de referência, de visão, né? Ser uma pessoa com audácia. É pedagógica. Aquela pessoa, ela passou por aquilo, então vai ser necessário. Principalmente se você quer ser uma pessoa de referência, uma pessoa de influência, você vai passar por isso. Então, pense muito bem no que você deseja, mas não estou falando para você não desejar, porque é muito lindo você viver os propósitos de Deus e principalmente você passar por essas tribulações e regozijando no Senhor, que foi Ele que te deu essa força. E, gente, quando a nossa fé é testada, ela trabalha ao nosso favor, ela não trabalha contra, pelo contrário, ela nos adquire com mais o quê? Mais fé, mais conhecimento, mais amor a Deus, mais aconchego, mais submissão, mais dependência de Deus. E nós vamos encerrar aqui com Efésios 2, tá bom? Capítulo 2, versículo 8 ao 10. Porquanto pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem por intermédio das obras, a fim de que ninguém venha se orgulhar por esse motivo. Pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para vivermos em boas obras, as quais Deus preparou no passado para nós as praticássemos hoje. Então, tudo que está no coração de Deus está sendo vivenciado por nós. E Deus, Ele sabe o que cada um de nós precisa, né? É algo pedagógico, é algo que vai nos auxiliar, é algo que vai nos fortalecer a viver uma cristandade mais impetuosa aqui na Terra. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se Deus falou contigo, e eu espero que sim, compartilha, não esqueça, deixa esse joinha. Gente, é tão difícil assim? Não é, é só clicar no gostei, tá bom? Isso é muito importante, isso faz o vídeo também subir ali e alcançar outras pessoas, tá bom? Um super beijo, um abraço, fiquem com Deus e não se esqueçam, as tribulações, elas vêm para nos auxiliar.